O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são definidos como mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios, ou células nervosas e outras células do corpo. Esses mensageiros químicos podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, como frequência cardíaca, sono, apetite, humor e até mesmo o medo. São importantes moléculas produzidas e liberadas por neurônios, encontradas geralmente em vesículas pré-sinápticas neuronais. Essas substâncias químicas apresentam papel fundamental no funcionamento do sistema nervoso. Bilhões de moléculas de neurotransmissores trabalham constantemente para manter o funcionamento do nosso cérebro. Como funcionam? Para que os neurônios enviem mensagem para todo o corpo, eles precisam se comunicar uns aos outros para transmitir sinais. No entanto, os neurônios não estão completamente conectados uns aos outros. No final de cada neurônio há um espaço chamado sinapse, e cada se comunicar com a próxima célula. O sinal precisa ser capaz de atravessar esse pequeno espaço, e isso ocorre através de um processo conhecido como neurotransmissão. Na maioria dos casos, o neurotransmissor é liberado no conhecido como terminal do ozônio após o potencial de ação ter alcançado a sinapse, o local onde os neurônios podem transmitir sinais uns aos outros. Quando um sinal elétrico chega ao final de um neurônio, ele dispara a liberação de pequenos sacos chamados de vesículas, que contêm os neurotransmissores. Esses sacos derramam seu conteúdo na sinapse, onde os neurotransmissores se movem através do espaço em direção às células vizinhas. Atravessa a coluna sináptica e se liga ao local do receptor. No outro neurônio é estimulado ou inibe do neurônio receptor, dependendo do que o neurotransmissor é, e o neurotransmissores age como uma chave e o local do receptor age como um bloqueio. Leve a chave certa para abrir bloqueio específico se o neurotransmissor for capaz de funcionar no local do receptor, e ele provocará mudança nas células receptoras. Às vezes, os neurotransmissores podem se ligar a receptores e fazer com que um sinal elétrico seja transmitido pela célula excitatória. Em outros casos, o neurotransmissor pode impedir que o sinal continue, evitando que a mensagem seja carregada. Inibitório pode ser degradado ou desativado por enzimas. Ele pode ser afastado do receptor, pode se retornar pelo axônio do neurônio que o liberou em um processo conhecido como recaptura. O neurotransmissor desempenha um papel importante no dia a dia e no funcionamento. Os cientistas ainda não sabem exatamente quantos neurotransmissores existem, mas de 100 mensageiros químicos foram identificados. O que acontece com o neurotransmissor depois que o seu trabalho está completo? Uma vez que o neurotransmissor tenha tido o efeito projetado, sua atividade pode ser interrompida por diferentes mecanismos. Os neurotransmissores excitatórios têm um efeito excitatório no neurônio, o que significa que aumentam a probabilidade de o neurônio disparar um potencial de ação. Alguns dos principais neurotransmissores excitatórios incluem epinefrina e norepinefrina. Os neurotransmissores inibitórios têm efeitos inibitórios no neurônio. Eles diminuem a probabilidade de o neurônio disparar um potencial de ação. Alguns dos principais neurotransmissores inibidores incluem a serotonina e o ácido gama-aminobutírico, o GABA. Existem várias maneiras diferentes de classificar e categorizar os neurotransmissores. Em alguns casos, eles são simplesmente divididos em monoaminas, aminoácidos e peptídeos. Aminoácidos, nós temos o ácido gama, age como o principal mensageiro químico inibidor do corpo. Temos também o glutamato, é o neurotransmissor mais abundante encontrado no sistema nervoso. Temos os peptídeos, que tem a ocitocina, é tanto hormônio quanto o neurotransmissor. A endorfina são neurotransmissores que inibem a transmissão de sinais de dor e promovem sentimentos de euforia e felicidade. De monoaminas temos a epinefrina, ela é considerada tanto hormônio quanto neurotransmissor. Temos também a noradrenalina, ela é o neurotransmissor que desempenha um papel importante no estado de alerta, que está envolvido na resposta da luta ou fuga do corpo. Temos também a histamina, que atua como neurotransmissor no cérebro e na medula espinhal, a dopamina, que desempenha um papel importante na coordenação de movimentos do corpo, e a serotonina, que atua na modulação do humor, sono, ansiedade, sexualidade e apetite.
Purinas, adenosina, atua como neuromoderador no cérebro e está envolvida na supressão e na excitação e melhora do sono. Isfosfato de adenosina, que é o ATP, ele age como neurotransmissor nos sistemas nervoso, central e periférico. E gasotransmissores. Temos o óxido nítrico, que desempenha um papel de afetação nos músculos lisos. Monóxido de carbono, que é geralmente conhecido como sendo um gás incolor e inodoro. E acetilcolina, ela é o único transmissor da sua classe. O que acontece quando o neurotransmissor não funciona direito? Tal como acontece com muitos dos processos do corpo, as coisas podem, por às vezes, dar errado. Talvez seja surpreendente que um sistema tão vasto e complexo como o sistema nervoso humano esteja suscetível a problemas, né? Algumas das coisas que podem dar errado incluem os neurônios podem não fabricar o suficiente de neurotransmissor específico. Muitos dos neurotransmissores, em particular, pode ser liberado. Muitos neurotransmissores podem ser desativados por enzima e os neurotransmissores podem ser reabsorvidos muito rapidamente. O famoso erro.